Olá, bom dia. Ele tem 30 anos de magistratura e assumiu agora a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão e escolheu como marca, se é que pode se dizer assim, da sua administração, a transparência. Hoje, meu convidado é o presidente do Tribunal de Justiça, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, ou melhor, Joaquim Figueiredo. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. O senhor assumiu no dia 15 de dezembro do ano passado. Está mais ou menos com um mês e pouco que o senhor assumiu esse desafio, vamos dizer. Continua sendo um desafio? Era um desafio para o senhor? É verdade. Primeiro, agradecer o convite, a família judiciária agradece. E dizer o seguinte, eu digo que é um desafio porque até então achávamos que nós estávamos quebrando um paradigma. O tribunal sempre elegeu o mais antigo, se dizia. Não, nós cumprimos o disposto no artigo 102 da ALOMAN, os 3 mais antigos podem concorrer. Então eu concorri com a eminente colega desembargadora Nelma, não porque queria ser presidente, por sede de poder, haja vista pedido dos colegas e por interesse público. E assim eu fiz, assumi este desafio, fiz questão de manter a priori os diretores do eminente desembargador Cleondes, a quem eu sucedi, para tanto, fizeram também uma transição. E para minha surpresa, querida Elda, eu fui informado de que eu sou o primeiro presidente a fazer uma transição entre o eleito e o que está no exercício. O senhor não sabe como isso dá uma tranquilidade, eu digo isso porque a gente, aqui na Assembleia Legislativa também, a gente tem esse processo de sucessão, é natural, 2 anos, igual ao tribunal, né? E essa continuidade no trabalho dá uma segurança muito grande para quem está trabalhando, eu acho, né? Essa decisão de manter os diretores todos da casa, de alguma forma era alguma coisa que o senhor já tinha pensado, alguma coisa que tinha visto? Por que essa decisão, se é a primeira vez que se toma depois de tanto tempo? Essa pergunta é bastante peculiar. Eu, a priori, ia exatamente mudar mais de 50% ou quase todos. Até porque pensa-se em toda gestão você trazer as pessoas de confiança, são cargos demissíveis ad nutum e confiança, responsabilidade e competência. Durante a transição, isso é importante dizer, eu passei a conhecer de forma mais pormenorizada, verticalizada, cada um dos diretores, embora já os conhecesse do tribunal, como funcionário da casa, a não ser o diretor-geral, que era o único que que é da casa também, mas que não integrava a equipe como diretor do eminente desembargador Cleondes. É o único novo no cargo. Novo no cargo. Isso. Também a diretoria, a minha assessora jurídica, que veio do meu gabinete, mas em termos gerais, eu mantive quase todo, 90% dos diretores. E disse a eles o seguinte, vocês vão ficar, depois da transição, pela competência, porque durante a minha transição, eu fui conhecendo cada um de per si e o trabalho desenvolvido por eles. E realmente fantástico, competente, e fiz questão de, quando os apresentei ao pleno da minha egrégia corte, dizer que nenhum ali estava a pedido nem do presidente e de nenhum desembargador. Até porque eu, quando assumi, eles já sabiam, eu nunca pedi cargo de diretor para ninguém, e também não aceitaria. Estava à vontade para não aceitar exatamente nenhum pedido. A vantagem de não pedir é essa, exatamente, né? Você fica à vontade para fazer. Você pode recusar quem pedir. Mas só voltando um pouquinho na primeira questão que o senhor tocou com relação à eleição em si, de alguma forma isso ficou algum constrangimento, alguma coisa, todo mundo... Eu lembro na época foi meio polêmica, a gente pode dizer assim, essa sua eleição, mas de alguma forma, para o senhor, pessoalmente, foi alguma coisa polêmica, constrangedora, diferente? Do tribunal não, mas alguns blogs, né, se utilizaram para fazer um levantamento da minha vida pregressa. E a gente sabe de onde partiu-se, claro, e me diziam que era fogo amigo. Esse é o pior, viu? Exatamente. E eu tive o quê? O cuidado de não me incompatibilizar com ninguém, mas procurar a justiça. E todos aqueles que publicaram matérias, eu já os acionei no Poder Judiciário. Para que, é verdade, interpelei judicialmente, agora estou entrando com uma ação penal contra todos eles e ação de danos morais. Porque é fato,
quando você é um homem público, ele tem que ser despido, digo eu sempre, de vaidade, tem que ser transparente. Se, por exemplo, o presidente do tribunal cometer algum desvio de conduta, ele não está imune nem isento, assim como o funcionário de serviços gerais, então qualquer outro. Exatamente. É um cargo que nós exercemos, porque primeiro é uma dádiva divina, você chegar onde nós chegamos, e ser presidente de uma igreja-corte, um dos poderes constituídos do Estado, mas eu tenho dito sempre a quem trabalha comigo e aos meus pares. Inclusive na terça-feira vindoura, dia 23, antes de começar as nossas sessões do Pleno, eu farei uma reunião com todo o meu colegiado para que conversemos e tratemos de matérias internas corporais. Muito bom. Mas assim, o senhor falando, vai fazer uma reunião e tal, eu soube que o senhor é o primeiro que chega no tribunal. Tipo, chega às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã não é uma coisa assim muito sui generis. Só para dizer um nome bonitinho. Talvez sim. Mas a mim não, e eu falo com muita tranquilidade. Quando eu era juiz de primeiro grau, exercia, por exemplo, a titularidade na segunda vara criminal, eu chegava no fórum às 6 horas da manhã, 5h30. E certa vez um colega seu disse, doutor, vamos fazer uma reportagem que vai ser algo nacional inédito. Eu falei, não, eu não gosto de ineditismo. Eu porque gosto de trabalhar. Ainda brinquei com ele. Se dissesse que a gente ganhava por produtividade, alguém diria, o doutor gosta muito de dinheiro, porque chega bem cedo para trabalhar. Não tem a questão da produtividade, a hora extra. Hoje quem ganha são os funcionários. Por exemplo, e o meu gabinete, todos os anos, desde que foi criado, há 4 anos atrás, sempre é primeiro lugar. Não é nem pelo desembargador, deve ser mais pelos funcionários. Mas é assim, pode ser pelos funcionários, mas se o meu chefe costuma chegar às 6h30 da manhã, eu vou ficar com vergonha de chegar às 8. Mas aqui, assim, não é o bom, é a questão do exemplo. Mas há uma exceção. Eu chego, mas eles não chegam. Eles só são obrigados a chegar a partir das 8 horas, que é o horário normal que eles têm para trabalhar até às 18 horas. Sim, essa é a obrigação oficial, vamos dizer assim, né? O senhor também não precisava chegar às 6h30 da manhã se não quisesse, É verdade, né? mas é uma coisa que eu gosto, né? Então... Eu já vou, por exemplo, eu vou à academia às 5 da manhã, já vou ouvindo a Rádio Mirante. Madrugador mesmo, Sou né? mesmo. Só trabalho com rádio e televisão para saber das notícias, ser bem informado e conversar. Por isso que quando eu venho conversar com os meus queridos jornalistas, e você é dessas que integra, e aqui só fazendo uma ressalva. Certa vez, agora nessa minha entrevista, perguntaram, o senhor não gosta da imprensa? Eu falei, não gosto da má imprensa. Daqueles que não sabem honrar a profissão. Como é o péssimo juiz, o péssimo médico, o péssimo advogado. Profissão, é a profissão. Mas obrigado por não estar excluída nesse grupo, viu? O que é que eu penso com relação à imprensa e nós? Quando eu, se fosse jornalista, tivesse uma denúncia contra quem quer que seja, presidente da República, presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, governador, eu procuraria ouvir os dois lados e aí eu iria trazer essa matéria à baila. Mas eu não ouvir só um lado não é bom. Mas agora deixa eu só defender um pouquinho. Não vou fazer aqui o papel de vamos polemizar. Espírito de... Mas é importante. Não é espírito de corpo não, nem de porco, não, mas no eu caso. Fique bem à vontade. Mas assim, às vezes, principalmente em TV, a gente não tem muito tempo para ouvir os dois lados. Mas aqui a gente tem essa regra. Por exemplo, a nossa diretora, a Jaqueline Hiller, ela é muito rigorosa nesse sentido. Tem que ouvir os dois lados ou a matéria não vai para o ar. Já parabenizo. Então a gente tem esse problema assim, os repórteres, por exemplo, tem 3 pautas para cumprir durante o dia, a não ser que você tenha um tempinho mais para trabalhar, mas eu concordo com o senhor, ou dá as 2 versões ou não dá nenhuma, porque senão você com certeza está trabalhando em favor de alguém que você está botando a versão dela, isso é fato. Não tem... Mas obrigado por o princípio do contraditório, né? Isso, professor. Eu nem sou dessa área, mas eu acho que é o princípio do contraditório, é isso, né? Exato. A isonomia. Eu vou ouvir A e vou ouvir B. Aliás, se minha amiga me permite, inclusive eu fiz uma crítica a um determinado periódico aqui, um jornal, porque ouviu a colega na véspera da eleição do tribunal e não me ouviu. Aí depois eles compareceram para me ouvir depois de eleito. Eu falei, olha, como eu sou democrata, eu vou dar uma entrevista, mas eu poderia muito bem dizer que não vou dar porque o senhor não me ouviu ontem. Mas vejamos como são as coisas. Mas a eleição passada, página virada, o que eu quero é o seguinte, trabalhar em prol da sociedade, porque ela que nos paga, ela que merece. Então nós temos que estar o tribunal unido, coeso e bem próximo da sociedade.
Ok, então sobre esse processo todo de transparência nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já para continuar conversando. É só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa com o presidente do Tribunal de Justiça, e a gente estava falando agora, aliás, vamos falar sobre esse processo de transparência que o senhor escolheu para ser a marca da sua administração. Essa transparência significa o quê? O que a gente mais tem falado é em transparência nos últimos tempos. Tem portal da transparência, tem esse sistema de transparência, eu vou trabalhar com transparência. O que é exatamente a transparência no caso do tribunal? O que eu fizer, toda a sociedade vai tomar conhecimento, o Tribunal de Justiça. Eu vou lhe dar um exemplo. Normalmente se lê ou se ouve uma notícia. O Tribunal de Justiça fez isso, fez aquilo, mandou prender, mandou soltar. Tribunal de Justiça não. Um dos seus membros. E aí você vai dar um nome. O desembargador Joaquim Figueiredo determinou isto. Mandou, por exemplo, conceder um habeas corpus. Negou um habeas corpus. O juiz de primeira instância. E assim faremos. Os contratos que houver, licitação. Então, a imprensa. E eu tenho dito ao Antônio Carlos, que é seu velho conhecido, que é nosso diretor, é um exemplo daquilo que nós conversamos no primeiro bloco, que não ia ser meu diretor. Quando eu conversei com ele, ele se fez diretor. Oh, como é gente, importante, né? Essa conversa, você manter essa transição. E é isto. É nada no tribunal, não vou perguntar ao presidente, não. Publiquei, decidi, é o princípio da publicidade, que aliás é cânone constitucional. Então, eu não estou fazendo nada mais, nada menos. Estou cumprindo a nossa Carta Magna. E tem muitos assuntos polêmicos que precisam ser tratados, né? Por exemplo, a sociedade ainda vê, muita gente ainda vê o judiciário, vamos dizer, como aquele poder mais distante, aqueles homens... Uma casta, né? É uma casta diferenciada, que fica ali assim numa pairando. Redoma, acha que o juiz e o desembargador... Está ali pairando acima do bem e do mal, vamos dizer assim. E por conta disso, muita gente ainda tem um certo receio do juiz, a palavra do juiz é sempre uma lei, por aí. Com isso, a gente acostumou a não tratar de assuntos polêmicos quando são relacionados com o judiciário por conta dessa redoma que foi criada. Mas agora a gente já está quebrando um pouquinho a redoma e já temos alguns assuntos trazidos assim para a discussão geral. Por exemplo, os super salários que todo mundo fala do judiciário. É fato? Vai ser combatido? Como é que o senhor pensa em levar essa situação? Eu começo a falar do meu tribunal. Eu não vou falar dos outros tribunais e nem dos outros poderes. Tudo que nós ganhamos é previsto em lei. Tanto é, aí se fala de salário, hoje nós temos subsídio, né? Uhum. Aí rotularam do penduricalho. Penduricalho, Aí falam já ouvi essa expressão auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio isso, aquilo. Tudo que nós temos não foi criado por nós e nem pode ser por resolução, tem que ser por lei. Nós temos uma lei, que é a Lei Complementar 35, a LOMAN, Lei de Organização da Magistratura. Ela que determina, inclusive com relação ao auxílio moradia, está sob júdice no Egrégio Supremo Tribunal Federal, onde houve a concessão de uma liminar pelo eminente ministro Fux. Então, portanto, essa matéria, e a hora que disserem, temos que extirpar do subsídio essa parte, com certeza o faremos. E no Maranhão, nós encaminhamos mensalmente a nossa folha e todos os nossos atos ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Nós temos o portal da transparência, que inclusive já funcionava muito bem e eu quero aumentá-lo, dar maior iarga a ele, para que todos nós, cidadãos, saibamos o que o Tribunal de Justiça está fazendo. Agora, eu não sei se a minha querida amiga vai tocar neste assunto, que também era muito polêmico e que eu fiz questão de trazer à tona, que é relacionado com os juízes, denominados por alguns de TQQs e QQQs. Pois é. E sempre foi um tabu no tribunal e sempre me incomodou como membro do TJ. Nas sessões de julgamento de processo administrativo, eu perguntava aos corregedores, existem? Porque só se fala. Existem os TQQs? E eu sou um tanto quanto São Tomé, vê para crer. O que é que eu tenho dito nas minhas entrevistas? Quem souber, que traga, porque eu vou mandar apurar, assim como o eminente desembargador Marcelo, que é o corregedor, para que a sociedade saiba se realmente o juiz trabalha de segunda a sexta. Isso pode acontecer também com o desembargador. O presidente fala muito em transparência, ele chega para trabalhar, com o horário dele de trabalho tudinho,
a produtividade dele. Eu sempre digo, a minha produtividade é só verificar no portal, no nosso e no CNJ. Pois é, até foi divulgada agora uma lista dessa com relação a essa produtividade. Parece que o judiciário está bem na fita, O né? tribunal, o CNJ tem um programa chamado Justiça em Números. Isso, Justiça em Números. O Maranhão, dos 27 estados e o Distrito Federal, é o 4º colocado no Brasil. Então você vê, o Tribunal de Justiça, não só os juízes, mas os embargadores, nós trabalhamos muito. Inclusive, um outro fato que tem sido trazido, por que se criar mais 3 vagas? Talvez a minha querida jornalista não fosse perguntar. Eu faço questão de tratar. Inclusive, ontem eu expedi uma nota. O Egrégio Conselho Nacional de Justiça houve um pedido de providência por parte do sindicato, do judiciário, questionando a criação de 3 novas vagas. E ontem saiu a decisão final, foi negada a liminar ainda em dezembro, e ontem saiu a liminar do eminente conselheiro, onde ele está indeferindo o pedido e apenas comunicando que quando o tribunal crie vagas, comunique. Mas entendeu porque nós fundamentamos a necessidade premente. Eu vou lhe dar um exemplo com relação, nós só tínhamos processo físico, ou seja, materializado. Hoje não, hoje nós temos o PJE, são processos judiciais eletrônicos. Eu posso peticionar às 2 horas da manhã da minha querida São João Batista, da sua cidade, dos Estados Unidos, para quem gosta de viajar muito, da Europa. Então, eu não preciso mais estar fisicamente no Tribunal de Justiça. Isso é importante para a sociedade, mas para nós, o aumento foi fantástico. Eu imagino. Eu vou lhe dar um exemplo. Que tem, os desembargadores de câmaras criminais, que era o meu caso, recebíamos em torno de 80 a 100 processos mês. Os dos colegas cíveis, 150 a 160. Hoje os cíveis estão recebendo 250 processos, nós 120, 150 processos. Então a coisa aumentou de forma assustadora. E é quase impossível manusear todos, buscar todos. Por exemplo, a minha pauta, a próxima dia 24, que a gente inicia no pleno, mas o tribunal reinicia as suas câmaras no dia 22, na segunda-feira próxima, eu já temos 40 processos pautados. E se eu pudesse, eu pautaria mais 20 ou 30, mas eu quero fazer uma pauta para que julguemos todos os processos. Então vamos lá, a gente tem o processo judicial eletrônico, temos a criação de 3 novas vagas. De alguma forma, para o senhor, isso cria expectativa de dar um desafogo, tirar esse gargalo que se diz que tem na justiça, com essa montanha de processos esperando uma decisão? É verdade. O objetivo é exatamente esse, não só no 2º grau, mas no 1º grau. Porque é importante, eu sempre digo, nós trabalhamos em função do 1º grau, que são juízes. Normalmente as ações são ajuizadas no 1º grau, há os recursos, aí nós passamos, embora nós tenhamos também ações originárias. Sim, e nós só agora, no mês de dezembro, nós nomeamos mais 11 juízes. Nesse interregno de 2 anos do eminente desembargador Cleones Cunha, nós nomeamos mais de 30 juízes. Então o Maranhão hoje praticamente, todas as suas comarcas, as 117 tem juízes. Aqui não tem, eu já mandei fazer um estudo para que nós possamos também nomear esses juízes. Pois é, nomear mais juízes. A gente ainda tem muita comarca sem juiz. Não, poucas hoje, no Maranhão, graças a Deus. Existe a possibilidade de novos concursos para que todas essas comarcas, de alguma forma, elas tenham essa assistência da primeira instância? Quanto ao concurso, eu não farei para magistrado a princípio na minha gestão, até porque fizemos há 3 anos atrás, ainda temos 19 colegas remanescentes para serem chamados. O que eu farei, e quero trazer isso à sociedade, é de que nesse intertício de 2 anos eu farei concurso para servidores. Hoje eu mandei fazer já um levantamento, até porque, Elda, do dia 15 até hoje eu tenho trabalhado todos os dias, inclusive no período de Natal, eu estava de plantão e trabalhei sábado, domingo e no dia 25, que foi dia de Natal. Então, eu farei concurso. Pois é, o senhor trabalhou sábado e domingo, 23 e 24. Ainda foi na segunda, 25. Na segunda. É verdade. De plantão? É porque o plantão ele é presencial, das 8 às 13. E para dar um bom exemplo, eu tinha que estar presente no tribunal, assim como fizeram os eminentes desembargadores Marcelo e Lorival. E isso se repetiu na semana seguinte, final do ano? Exatamente. Por exemplo, nós julgamos em torno de 180 processos. Eu julguei 96,
o eminente desembargador Marcelo 54 e o eminente desembargador Lourival em torno de 40 processos. Mas nós não pedimos informações, nós decidimos nessas 3 semanas de plantão. Por isso que o eminente ministro Ricardo Lewandowski disse que a justiça não para no recesso, ela funciona. Depois dessa de trabalhar 23, 24, 25, 30, 31 em primeiro, eu já fico quieta. Mas nós vamos fazer de novo um rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto. De volta agora para o nosso último bloco de conversa aqui com o só Joaquim Figueiredo, né? Não precisa o nome todo, né? Precisa não, fique à vontade. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, um nome compridão, né? Comprido. Então a gente fica... Aí eu... Deu uma enxugada, vamos dizer assim, uma enxugada. Fala em enxugada. Quando a gente fala a máquina pública, a máquina administrativa é muito dispendiosa, é muito grande, não é azeitada, essa coisa toda. Essa questão da economia, desse pé no freio que todo mundo reclama, de alguma forma ele atinge o tribunal, ele interfere no trabalho que é desenvolvido lá, presidente? Não tem a menor dúvida, até porque é até uma questão de bom senso para o gestor e nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. A lei complementar 101 de 2000, ela é muito clara. Eu só posso gastar até 6,0 do meu orçamento. Por isso que, por exemplo, para fazer um concurso, por que não nomeei os 19 juízes remanescentes? Porque eu iria ultrapassar. Hoje, sim. Talvez o setor que eu mais tenha conversado nesse período de 33 dias do meu mandato tem sido com o financeiro, com o administrativo, porque é uma frota que é de 12 anos, eu preciso comprar carro, mas me pediram 60, eu disse, eu posso comprar 20, e eu sou muito chato. E eu sempre gostei muito de matemática e de economia, no meu particular. Hoje eu estou bem pior no tribunal administrando o que é nosso, né? Porque lá, no Edisel, tem R$1 bilhão para gastar, não é isto não. A minha folha de pagamento consome 900 milhões. Eu posso lhe dizer, eu conheço hoje meu tribunal, nós temos 5.552 funcionários, nós temos 940 cargos comissionados. E hoje eu tenho 229 cargos já vagos. Então há necessidade, com a criação de novas varas e unidades judiciais, eu tenho que ter o juiz, o secretário, um assessor, a antiga escrivã, então, que é a secretária judicial. Então, a necessidade de que todo um corpo, normalmente uma unidade, ela funciona com 8, 10 funcionários. Então, o Poder Judiciário, e nós temos que dar celeridade. O que eu tenho dito, sim, não é só se ajuizar, é se efetivar a eficácia da decisão. Porque às vezes você chega e diz, embargador, interessante, eu ganhei uma causa, mas até hoje eu não levei. A gente usa muito essa expressão que é comezinha, né? É verdade. Ganhei, mas não levei. Não levei, eu digo não. Hoje nós temos que ser efetivos. Ganhou, perdeu, o juiz tem que publicar. Eu lhe dou um exemplo. O CNJ determina que as nossas decisões, os nossos acordos, eles têm que ser publicados em 8 dias. Eu já levo os meus prontos. Se a minha Câmara, se o meu tribunal decide, conforme eu esteja pensando, no dia seguinte eu mando publicar meu acordo. 24 horas. 24 horas. Então isso é importante, a celeridade. Se vai ser do gosto ou não das partes, porque eu sempre brinco assim, este é o único jogo que não se empata. Alguém ganha, alguém perde, né? Mas é importante porque você recorre, então, ao seu direito constitucional de recorrer, que é importante. Recorrer, esses recursos, eles fazem também, apesar de ser o direito constitucional, todo mundo pode, todo mundo deve, se quiser, mas eles dão uma folgada ainda mais, né, nesse trabalho todo. Pois é, ontem eu dava uma entrevista a uma colega sua do Imparcial e dizia, mas, desembargador, por que se demora muito? Eu digo, às vezes são as partes também que contribuem. Questões pessoais, eu digo, eu vou com esta ação até o final, não faço acordo, digo logo ao meu advogado. Mesmo que for proposto o acordo, que hoje é uma coisa importante, e o Tribunal de Justiça do Maranhão, ele é pioneiro, nós temos hoje funcionando uma coordenação sob os auspícios do eminente desembargador Zé Luiz, que versa sobre mediação e conciliação. Eu já disse a ele que vou dar ênfase a todas as minhas comissões, mas essa com certeza será aquela... Alexandre Abreu também entusiasta que é desse trabalho, exatamente, né? Que é um coordenador juntamente com o eminente desembargador Zé Luiz. Isso é importante, mas aí voltando ao assunto, diz a parte, eu não vou fazer acordo. E aí você vai ter que ir até o final. Quando chega ao final, aí você recorre no primeiro grau para o segundo grau, que somos nós, desembargadores. Depois você tem mais outras instâncias, que é o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal.
Normalmente são 10, 12 anos. Eu tive uma demanda ainda como advogado, 14 anos, vim para a magistratura, quase chego como desembargador para poder concluir, chegar ao final, ou seja, para que ela fosse executada e realmente eu oferisse o resultado daquela demanda. Ao longo disso, às vezes as partes já morreram, boa parte já não está mais aí dependendo até da situação, as resultado. pessoas mais idosas. Por isso que nós temos hoje uma determinação legal sobre a prioridade dos processos com mais de 60 anos. Mais de 60 anos, né? Porque os recursos, junto com essa quase a banalização da judicialização de todas as contendas, de todas as polêmicas, tudo meio judicializado, tudo eu vou para a justiça. Aquela crença que a gente ainda tem, a justiça vai resolver, o judiciário vai resolver a minha situação. Então, eu vou para a justiça, se tu me ofendeu, essas duas situações afogam um pouquinho esse trabalho também. Você traz um tema que é importantíssimo nós discutirmos. Eu sempre tenho dito, e é por isso que eu tenho dado ênfase desde do dia 15 de dezembro à nossa conciliação e mediação. Eu tenho dito ao eminente desembargador Zé Luiz, vou conversar com meus colegas, inclusive já comentei com o eminente corregedor, para que os nossos colegas, antes de judicializar, porque nós temos um momento que antecede, se tente de todas as formas você conciliar, mediar. Tem um colega do juizado, ele diz sempre assim, desembargador, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, vamos conciliar, sentamos à mesa, não consigo, eu digo, vou suspender por 10 dias, voltaremos daqui a 10 dias, vamos fazer uma análise de caso, exatamente, vamos tirar os ânimos, respirar e tal, sentar, ver o pró e o contra, porque isso é importante. É verdade. Então hoje tudo é judicializado. Por exemplo, uma das coisas mais importantes que nós tínhamos, os juizados. Os juizados, todo mundo dizia agora a justiça vai ser mais célere. Hoje nós temos juizado, Elda, com mais de 5 mil processos. A turma recursal hoje está com 17 mil recursos. Então é impossível 3 juízes. Mas por quê? Todo mundo, hoje, tu olhas para mim, olho para ti de cara feia, eu já chego e vou entrar com uma ação contra a Elda. Danos morais porque ela me tratou mal, não gostei da posição. Então essa cultura que hoje nós temos o seguinte, vamos conciliar, vamos mediar. Eu sempre tenho dito que um péssimo acordo é melhor do que uma bela demanda. Como por experiência própria. Um péssimo acordo é melhor do que uma bela demanda. Eu achar que estou judicando há 10 anos, 20 anos, mas eu estou... Mas olha... eu vou até o fim com essa questão. Com essa história. Não vou abrir mão. Não vou abrir mão, é verdade. Tive maculada a minha honra, que eu acho que nós temos... Eu mesmo estou questionando. Mas não vou chegar a tanto, 20 anos, até porque eu tenho dito o seguinte, nós temos que julgar. No meu gabinete, e assim eu tenho feito, eu depois que assumi a presidência, já devo ter admitido e inadmitido mais de 500 recursos. Eu tenho um irmão também que é desembargador, o eminente doutor Zé Jorge, ele tem ido conversar comigo com alguns colegas, e eu digo, ó, eu não sou mal educado, mas eu vou conversando com os senhores e despachando. Eles ficaram impressionados, uma hora eu despachei para mais de 200 processos. É coisa que eu digo assim, uma expressão até então não muito apropriada, mas coisa de louco, o que acontece ali. E veja, nós estamos ainda em atividade normal, a partir de segunda-feira que nós teremos, imaginemos como não será. Se o senhor tivesse que dizer assim, o que eu quero realizar até o fim do meu mandato é isso, o que seria? A sociedade, ela próxima a você, célere, transparente, proba, que deva ser, não só do Poder Judiciário, mas de todos a quem exerce o munus público e a própria sociedade. Ela saber o que tem que questionar ou não. E saber uma coisa, o seu direito de peticionar, ele é constitucional. Bata às portas do judiciário. Nós não somos mais aquele que estava em redoma. Alguém dizia, o juiz é semideus, o desembargador tem certeza que é Deus. Isso não existe, isso já acabou. O juiz é semideus, pode nos procurar tem certeza que é no Deus. estado do Maranhão, e tenho certeza também que no Brasil hoje todos nós estamos de braços abertos. E é uma das coisas que eu tenho dito. Eu quero levar a nossa justiça mais próximo da sociedade que puder, inclusive com projetos junto à comunidade. Essa é uma última colocação. O senhor me parece assim, muito à vontade e muito realizado nesse papel, nesse cargo de desembargador, de presidente do Tribunal de Justiça. De alguma forma, o senhor se sente realizado? Não, eu me sinto realizado quando a sociedade disser
eu estou feliz, eu estou realizada. Aí eu vou compartilhar com ela. Agora estou imbuído realmente desse propósito, assim como toda a igreja curte. É o que eu tenho dito, inclusive com relação ao horário. Não, esse eu estou impressionada, eu já comecei a ser chamado... Eu já chego cedo aqui na TV, mas ele está ganhando. Nós temos já encerrando aqui, uma pessoa que eu tinha o maior carinho e respeito, que era o Dr. Jackson Lago. E uma das coisas que nós partilhávamos é a pontualidade. Como é bom. Eu dei posse ao eminente desembargador Zé Luiz na terça-feira transata e marquei às 8h30. Às 8h28 eu chamei a chefe cerimonial, às 8h30 nós começamos. Às 9h eu já estava no meu gabinete, os colegas todos trabalhando normalmente. Não é bom para todos nós? É porque o atraso de um implica no atraso de todo mundo, né? Numa agenda que ela precisa se movimentar. Você tem um compromisso, né? É verdade. O senhor tem razão. Quer dizer, a aprovação do seu trabalho, o reconhecimento desse trabalho é que vai lhe dar essa perspectiva de hoje eu já sou muito feliz dessa dádiva divina de ter assumido não só a magistratura, mas a presidência do Tribunal de Justiça. Agradeço a minha família, que deve estar tanto quanto preocupada de saber que eu vou muito mais estar distante dela, aos meus pares, a família do Judiciário e a minha sociedade é que nos paga. Olha, muito obrigado por todas essas confidências, vamos dizer assim. A gente falou de muita coisa que a gente nem imagina falar com o presidente do tribunal, né? Mas a gente precisa voltar conversando, ficou muita coisa para a gente conversar sobre a atuação do CNJ, atuação de juízes, movimentação pelo direito desse auxílio à moradia, que vai ter uma mobilização no próximo mês, né? Vamos conversar de novo? Sem dúvida, eu estarei sempre à disposição e foi um prazer renovado. Parabéns pelo programa. Muito a família obrigada. Judiciária agradece o convite. Muito obrigado e a gente se sente honrado também com a sua presença e um bom dia para o senhor. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou aqui vai ficar aí à sua disposição, é só acessar o nosso site, que essa entrevista ou qualquer uma das outras que a gente faz aqui vão estar lá bonitinho esperando você. Você já sabe, nosso site oel.ma.leg.br/TV, as nossas redes sociais também, claro, estão à sua disposição, nossa página online no rádio também, tudo vai estar à sua disposição com todas as informações que você precisar. Mas eu vou estar aqui todo dia, às 8h30, esperando você, às 8h30 pontualmente, tá? Às 8h30 pontualmente, esperando você com todas as informações, com todas as entrevistas, para deixar você sempre bem informado. Tchau!